Olá, um abraço aí para todos. Vamos então à nossa primeira aula, né? Nós estamos passando aí por um momento complicado, um momento de pandemia, não no Brasil, mas no mundo, e por conta disso, por conta de decretos federais, estaduais e até municipais, não podemos ter a aula presencial ou as aulas presenciais. Então, nossas aulas serão a partir de agora, através aqui do grupo e também do ABA. Eu vou estar explicando as apostilas que eu passei para vocês. Essas apostilas estão também no AVA. E no final de cada aula eu vou passar uma atividade para vocês responderem para mim no AVA. Beleza? Essa aula é a aula de grupos especiais de educação inclusiva. O primeiro passo, para a gente entender essa aula, só para pegar o fio da meada, muita gente não assistiu às primeiras aulas, é a gente entender e diferenciar o que são grupos especiais, para depois a gente ir para a inclusão. Primeiro ponto, se eu pergunto para você, o que são grupos especiais? De repente você vai me falar, grupos especiais são pessoas surdas, cegas, autistas, pessoas com síndrome de Down, pessoas com alguns transtornos? Sim. Pessoas com alguns déficits? Sim. Então, eu diria o seguinte, grupos especiais são todos esses grupos que eu citei e mais. Todo grupo de pessoas ou alunos que necessitam de um cuidado especial, de uma atenção especial, faz parte de grupos especiais. E aí eu incluiria idosos, gestantes, alunos hiperativos, alunos com dificuldade no aprendizado, aluno com dificuldade no relacionamento ou essa dificuldade tem de interagir na interação, também faz parte de grupos especiais. Então, esse é o primeiro ponto, é saber o que são grupos especiais e educação inclusiva, vamos saber como incluir. Nós vamos falar sempre voltado para a escola. Nessa primeira aula, eu vou voltar um pouquinho lá na primeira aula presencial, para alguns que não tiveram presente, que eu falei um pouquinho sobre o preconceito. Para a gente incluir um aluno, primeiro nós teremos que nos distanciarmos do preconceito. O início da apostila, o início dela é bem interessante. Ela começa assim: a escola faz parte de um contexto social múltiplo que envolve diferentes realidades. Essas diversidades social, essa diversidade aí social, frequentemente é alvo de comparações, desigualdades e preconceitos. Para ilustrar, deixa eu só contar uma historinha. Vamos supor que você tem um aluno que tenha um déficit físico, beleza? Aí, por exemplo, você pega um aluno que não tem nenhuma deficiência, nenhuma dificuldade, nenhuma limitação, melhor, e peça essa pessoa para fazer, por exemplo, uma aula de educação física, peça ela para correr 10 metros. Essa criança, ela vai correr, ou esse aluno, ele vai correr 10 metros, vamos supor, ele correu, gastou ali em torno de 20 minutos. Só um exemplo, não se prenda à distância, à metragem, só um exemplo. Então, vamos supor que ela gastou 20 minutos para correr 10 metros e ela deu 20 passos. Aí você tem uma criança que tem limitações físicas, essa criança que quase não anda, fica mais assentada e tal, tem uma limitação enorme, e aí você começa a trabalhar. Ou mesmo que você não trabalhe a questão da coordenação, mas vamos supor, você pede essa criança para depois fazer a mesma coisa. Olha, você tem a mesma distância para você fazer o que o aluno que não tem deficiência ou não tem limitações fez. Aí ela vai com muito custo, ela vai começar. Ela vai andar apenas 2 metros. Vai gastar 30 minutos? Por exemplo, gastou 30 minutos. É normal do ser humano fazer comparações. Então, a comparação, lembra que nós falamos das comparações e desigualdades? A comparação é, poxa, 10 metros, eu gastei 20 minutos e dei 20 passos. Essa pessoa deu apenas 2 passos.
e gastou 30 minutos. Ou seja, a evolução dela foi 10%. De 100, a evolução dela foi 10%. Essa é a comparação que naturalmente, normalmente, iríamos fazer. Uma comparação desigual em relação aos outros e desonesta. Porque essas comparações desiguais, um pouco na frente, mais na frente, vai gerar o quê? Um preconceito. Então, na verdade, o certo é o seguinte, é você imaginar por um outro lado, um outro ponto. Esse aluno saiu do zero, do nada, e conseguiu dar 2 passos, ainda que em 30 minutos. Então, qual foi a evolução dela? Foi 10%? Não. A evolução foi 100%, porque ela saiu do nada e foi para 2 passos. Então, nós não podemos fazer essas comparações desiguais. Então, a gente precisa saber avaliar esse aluno. Entendeu? Essa avaliação tem que ser muito bem feita, muito bem construída, para não limitar e não atrapalhar o aluno. Então, nós precisamos ter um cuidado enorme. Entendeu? Por isso que eu falei, para que haja inclusão, primeiro é preciso que nos distanciaremos a gente se distanciar do preconceito, das comparações, das desigualdades. Só assim vamos conseguir incluí-las, ou essas crianças especiais, ou esse aluno. Entendeu? Isso é muito importante. E aí entra numa coisinha interessante, entra num paradigma interessante, que eu já trabalhei na educação física. Eu tenho uma disciplina, corporidade, que eu sempre falava com os alunos, no início da disciplina, eu falava, o seu limite é a sua meta ou a sua meta é o seu limite? Isso eu perguntava em relação a você mesmo. Eu vou fazer uma outra pergunta, que aliás, vai ser a atividade que você vai fazer no AVA. A pergunta é, em relação ao aluno especial, preste bem atenção, em relação ao aluno especial, o seu limite vai ser a meta dele? Ou a meta dele vai ser o seu limite? Como que você vai agir? Então, responda-me lá no AVA, o que você acha? Que o meu limite vai ser a meta dele ou a meta dele vai ser o meu limite? Responda e justifique a sua resposta. Por quê? Se você escolheu que o meu limite vai ser a meta dele, por quê? Ou se a meta dele vai ser o meu limite, por quê? Baseado em cima disso que eu acabei de explicar. Nessa primeira aula, vamos falar sobre isso. Nas próximas aulas, eu vou falar desse preconceito que vai começar a ser desenvolvido a partir dessa comparação e dessa desigualdade, e essa questão de nos distanciarmos do preconceito, que vai gerar uma discriminação. Nas próximas aulas vamos falar sobre isso, a questão da discriminação também, para conseguirmos incluir. Então, corra lá no AVA e responda a este questionamento. Beleza? Você tem até a próxima aula. A próxima aula é na próxima quarta, não é? Então, você tem até a próxima quarta para me responder. Preste atenção e responda. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.